Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Central da Padroeira, nesse 7º dia da novena e festa da Padroeira do Brasil e de nossa paróquia, com Maria, escolhidos e enviados em missão. Hoje, nesse 7º dia, Maria Missionária nos chama para dar testemunho profético de fé e de esperança. No Brasil, quase 47 mil crianças estão em abrigos e fazer da nossa vida testemunho para elas é obrigação de todos. Dessas 47 mil crianças, 5 mil estão só aqui no estado de Minas Gerais e somente 17% têm condições de serem adotadas. A burocracia e os trâmites judiciais impedem que essas crianças tenham novas famílias. E aqui em Capelinha, o Lar Mamãe Dolores acolhe meninas de 0 a 18 anos. E para falar um pouquinho do trabalho desenvolvido pelo Lar Mamãe Dolores, eu recebo a coordenadora do lar, a Velma. Seja muito bem-vinda, Velma. Primeiramente, obrigada, né? Quero cumprimentar a todos e fazer só uma enfatização da sua informação. A gente recebe hoje meninas de 0 a 18 anos, no Lar Mamãe Dolores, e meninos de 0 a 6 anos. A gente também recebe meninos de 0 a 6 anos. Né? O Lar Mamãe Dolores ele existe desde 2012 e, assim, graças a Deus, a gente pode dar uma informação, né, bem precisa e, assim, bem alegre também, que é um trabalho que a gente desenvolve. A gente tem conseguido acolher as crianças no momento de vulnerabilidade, né? Porque é uma curiosidade que é de todos. Por que as crianças vêm para instituições, né? Porque, no momento, ela está em vulnerabilidade. Quem deveria promover o cuidado, no momento, não proveu esse cuidado. Então, ela vem para os nossos cuidados, né? Que é alimentação, higiene, saúde. No momento que a criança é acolhida no lar, a gente faz a promoção de tudo. Inserção na escola, toda a promoção de uma rotina de casa normal, né, do responsável, a gente passa a ser esses responsáveis. No caso, vocês passam a ser os responsáveis legais por essas crianças. Como que funciona depois que a criança já está no lar? Quanto tempo ela pode ficar no lar? Essas informações a respeito de apadrinhamento, adoção, como que funciona tudo isso? Olha, você me fez muitas perguntas, elas são bem amplas, né? Assim, o prazo da criança no lar, a gente não tem assim como precisar, assim, vai ser uma semana, 2, 15, que tem criança que ela chega e ela fica por algumas horas, né? Vamos supor, dar um exemplo que o pai deixou uma criança e foi socorrer a outra, levou para o hospital. Houve uma denúncia para o Conselho Tutelar, ele é responsável pela fiscalização, leva a criança para a gente. No outro dia, o pai aparece. Então, assim, tudo dentro da questão judicial, a gente não promove os cuidados, mas tudo com orientação e supervisão judicial. A gente não faz nada da cabeça da gente. Então, essa criança pode voltar. Tudo dentro dos trâmites legais. Graças a Deus, a lei, né, da criança e do adolescente, o ECA, ele foi revisto. O juiz da comarca e o promotor, eles fazem revisão dos casos de cada 3 em 3 meses. Então, assim, é grato falar que as crianças não têm permanecido muito tempo no lar, não. Né? E, assim, é bem rotativo também, né, a estadia das crianças. Hoje, você pode falar assim, Velma, quantas crianças você tem? Hoje eu tenho 16, amanhã eu tenho 13, no outro dia eu posso ter 26, né? Porque a família, muitas vezes, foi trabalhada, porque a gente tem no lar uma equipe técnica com a composição de assistente social e psicóloga, que trabalha tanto as crianças como a família, chama um programa de volta para casa e fica trabalhando a família para poder receber as crianças de volta, ou então mesmo a família extensa. O que seria a família extensa? Família extensa é aquela família que tem um laço, né, de afetividade com a criança, afinidade. Até um vizinho pode ser. Então, assim, a criança ela tem a chance de voltar para o seio da comunidade de que ela foi retirada. Né? E depois que ela volta, existe algum acompanhamento? Depois que ela retorna para o lar, continua o acompanhamento? Sim, a gente tem o acompanhamento dessa equipe técnica, né, que já foi dita assistente social e psicóloga, do lar, mas a rede, né, que a gente chama rede, CRAS, CREAS, Viva Vida, Conselho Tutelar, a assistente social forense, né, que dá as informações, né, para o Poder Judiciário para poder fazer o acompanhamento. Essa família, como a gente brinca, nunca mais vai ficar solta, né, que essa criança vai ficar acompanhada, né,
até que a gente perceba que a família já tem condição, já assumiu a sua responsabilidade, né, e condição de caminhar com essa criança. Né? De onde provém os recursos para manter o Lar Mamãe Dolores? A sede do Lar Mamãe Dolores, ela recebe, como o Poder Judiciário de Capelinha, ele abrange 3 comarcas, Agoboa, Angelândia e Capelinha. A gente recebe recurso financeiro dos 3 municípios, né? E também da comunidade, né? Que nem mesmo a paróquia, ela é responsável por ceder a casa para a gente. Sem o apoio da paróquia, a gente não conseguiria. A gente tem a comunidade também, que faz ações diretas e indiretas também para a gente, que ajuda a fazer a manutenção da casa também, juntamente com as prefeituras, né? Porque assim, o que é mais caro para a gente hoje é os funcionários, que são essenciais para os cuidados das crianças, que tem que se deixar claro, funciona 24 horas o serviço. Nossas crianças vão ao médico, a consulta, participação em comunidade, lazer, igreja, assim, a gente tenta promover e inserir elas o máximo possível dentro da comunidade, né? E geralmente acompanhar de um responsável. Acompanhamento escolar, a gente tem auxiliar e educador que promove tudo, desde o cuidado dentro da casa e fora da instituição a essas crianças. E em relação a doações, qualquer pessoa pode fazer uma doação lá no lar? O pessoal doa roupa, alimentação. Assim, faz a doação, a gente faz a anotação e usa, né? Material de limpeza, são diversas coisas, mão de obra mesmo, né? Muitas vezes algum engenheiro, porque o lar ele tem característica de casa, mas a despesa dele é muito grande. A gente recebe doação de um engenheiro, elétrico, algumas coisas assim que é essencial para o funcionamento da casa. Velma, muito obrigada. Você quer deixar suas considerações finais? Convide a comunidade. Na verdade, eu quero mais agradecer, né? Primeiramente, a toda a comunidade. O lar hoje não existiria, ele não existe sem a comunidade, especialmente a diretoria, que é um trabalho voluntário, né? Que não é fácil. A responsabilidade que recai sobre essas pessoas que dão um tempo e, mais do que tempo, estão ali no lar com a gente todo dia. Então, assim, é agradecer mesmo os voluntários, a comunidade, né, as parcerias mesmo, porque a gente não existe, a gente não é sozinho, não. Primeiro, a proteção divina, e depois eu falo com nossos parceiros, que ninguém existe sozinho. Né? Muito obrigada, Velma. Nada. Agora eu recebo a Dona Maria, que vai dar seu testemunho profético de fé e de esperança. Eu quero dar meu testemunho da graça que eu recebi de Nossa Senhora. Muitas graças, mas essa, para mim, eu falei que eu queria dar ela na igreja, porque no mês de julho eu fiz uma mamografia. Quando eu peguei, já no final de julho, quando eu peguei a mamografia, o resultado veio que eu fizesse um ultrassom o mais rápido impossível. Aí eu cheguei em casa e eu fiquei eu pensava que eu deu nem fazer aquele exame. Mas aí eu fui passei no posto, aí a agente de saúde foi e chegou lá em casa e falou assim: "Não, você vai fazer o ultrassom". Aí nesse meio de tempo, aí eu recebi a ligação para mandar eu ir na reunião sobre da imagem, de nós rezar com a imagem. Eu fui. Aí eu cheguei lá e eu enjoelhei na frente de Nossa Senhora e pedi ela intercessão, que ela, junto com seu filho Jesus, que se fosse das vontades dela, de eu rezar com ela esse ano de novo, que ela intercedesse, junto com seu filho Jesus, a cura. Porque eu não estava bem de saúde, porque cada dia a minha saúde estava agravando cada vez mais. Aí assim foi. Quando eu fui, aí eu fiz o ultrassom. Quando eu peguei o resultado veio falando que não tinha aquele nódulo mais no meu seio, que eu já que não tinha. E eu, graças a Deus,
Eu rezei durante o mês todo, graças a Deus, sem sentir nada do que eu estava sentindo. Para mim é uma graça muito grande que eu falei, que eu ia dar ele primeiro na igreja, porque nem minhas filhas ainda não sabem desse momento difícil que eu passei. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Muito obrigado, minha Nossa Senhora da Aparecida.